Estimados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes que a bênção, a graça preciosa de Deus, nosso Pai, do Divino Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto, possa lhes preencher, lhes envolver, que todos sejam muito felizes, tenham êxito, sucesso, prosperidade, muita paz, muita saúde em toda a sua carreira de fé. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa santa reunião, uma reunião direcionada ao Espírito Santíssimo de Deus, uma reunião que, além do tema que nos é proposto como meditação por meio desse boletim, também falamos sobre a importância que tem a oração em nossa vida. A oração que faz com que tenhamos uma comunhão mais profunda com os céus, uma comunhão mais perfeita com Deus, Trino, seus santos e anjos. Portanto, ao fazermos as nossas orações, façamos com muita fé, confiança e esperança que Deus e seus santos estão a nos ouvir. Amém. Por gentileza, todos coloquem em pé, os que puderem. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Amém. Fiquemos em reverência, façamos a nossa oração inicial. Oremos. Glorioso e onipotente Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esta sublime oportunidade que o Senhor está nos permitindo desfrutar, para ouvir as Tuas palavras sábias, para expressar o nosso louvor, adoração, através dos hinos do inário, os hinos do repertório do coral, através da nossa reverência, consagração e santificação. Senhor Jesus, bendita Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Alto, os demais santos e anjos recebam também a nossa adoração, glorificação, reverência, os nossos respeitos por tudo o que fazem, em nome de Deus, para curar, libertar, salvar, redimir almas para o reino dos céus. Querido profeta Santo Irmão Alto, continue conosco, com os demais santos e anjos do reino dos céus, a nos envolver com o manto santo, com o lenitivo sagrado, ungindo o nosso pensamento, ungindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que entendamos e interpretemos de uma forma correta a mensagem a qual estaremos a meditar. Suplico ao bendito e Santa Vó Rosa, em favor daqueles que ainda estão a caminho desta santa reunião, trazendo-nos em paz e segurança, outros por motivos justificáveis não poderão estar conosco. Peço, Santa Vó, que abençoe a todos. Outras reuniões também, que semelhante a esta, estão sendo realizadas. Que a bênção, a graça e a unção divina
esteja a nos envolver. Assim eu declaro esta santa reunião de oração, iniciada em nome do Divino Espírito Santo, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto. Amém. Cantemos o Espírito Santo de Deus, número 82.
todo o poder do Pai aqui está, através dos seus santos de maior autoridade, Espírito e verdade, poder representado por Jesus nosso Senhor, pela Santa Porrosa, nossa Santa Poderosa, Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus que estão nesta igreja, que é nesta terra um pedaço do céu. Poder para salvar, para moralizar, para abençoar, para santificar, poder que é um segredo da nossa felicidade, porque a Santa Porrosa é quem nos dá as vitórias e a prosperidade.
Amém. Prezados irmãos, lhes convido para que acompanhemos a leitura de outra mensagem. Uma mensagem muito bela, uma mensagem muito importante, muito bonita, que estará falando sobre o Espírito Santo. No reino dos céus, todos são santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito, superior a todos em poder, sabedoria e virtude. Ele é o Espírito Santo do Pai, e todo o comando do seu reino emana dele, pois inspira o próprio Pai e os santos. Sempre existiu a Santíssima Trindade, formada pelo Pai, pelo Filho primogênito, Jesus, e pelo Espírito Santo. E por causa da perfeitíssima unidade entre os três, muitos entenderam haver uma só pessoa. No entanto, são três, formando essa unidade espiritual. No tempo presente, a Santa Avó Rosa, tendo recebido o grande galardão de Espírito Consolador, integra essa unidade. Por isso está escrito na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito. E de fato é assim, uma vez que o Espírito do Pai é quem dá vida a todos os que são do seu reino. Assim sendo, todos os fiéis ao Consolador que estão conosco, se consagrando, santificando-se e vivendo sob a graça de Jesus, de Maria Santíssima e do Santo Irmão-Alto, formam um só corpo. Há, portanto, uma perfeita unidade espiritual do reino de Deus. Essa unidade é mantida exatamente porque o Espírito Santo do Pai, com sua unção, suas virtudes, sabedoria e poder, usando o Pai, o Filho e o Consolador, e as virtudes do Santo Profeta Irmão-Alto, mantém todos os seus filhos com vida e com a mesma natureza espiritual e divina. Basta observar a situação do pecador, em cuja alma não existe vida. Pelas suas vontades e costumes contrários, a verdade e a justiça divina permanecem separados no mundo. Essa verdade está patente nas palavras de Jesus, quando orou ao Pai, dizendo: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já conhecem tudo quanto me deste. Provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas palavras são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu,
senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não penso que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como também me amaste a mim. Nessa oração, nosso bom Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos verdadeiros seguidores seus, por serem inteiramente consagrados a Deus e viverem, portanto, separados do mundo. Para o cumprimento de sua vontade, rogou também ao Pai a vinda do Consolador, para que, com sua graça e todas as virtudes do Divino Espírito Santo, mantivesse essa perfeita unidade no seu reino. Ora, Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos que vivem com Ele e para Ele, sendo, portanto, santificados com a alma de natureza divina. Isso agora se dá com a proteção do Consolador e de seu sucessor, por ser verdadeira esta doutrina e porque, na realidade, o Espírito Santo do Pai une todos os santos dos céus e da terra. Consequentemente, o corpo de Deus é a soma dos espíritos da mesma natureza divina, criados à semelhança de Jesus. Daí ensinarmos que toda pessoa pertencente a Deus deve ser verdade e luz. Assim, são conhecidos os espíritos que pertencem a Deus, tanto os que estão com Ele em sua glória, como os que, vivendo ainda no corpo, pertencem ao reino dos céus. Estes devem dar prova dessa união ao corpo de Deus através de seus frutos, semelhantes ao Espírito Santo do Pai, que produzem em suas vidas, tais como justiça, verdade, fidelidade, lealdade, caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade, honradez e temperança. Toda e qualquer pessoa que afirmar ter o Espírito Santo, mas não possui essas qualidades, não o tem. Todo e qualquer espírito que se manifestar dizendo-se de Deus, mas não inspira santificação nem produz, através de suas obras, esses frutos, não é verdadeiro e não pertence ao Espírito Santo do Pai. Produzindo sempre esses frutos, o Espírito de Deus não se alia a nenhum outro espírito chamado das trevas, mas só habita com os santificados e preparados, cujo espírito também seja santo. O amado apóstolo São Paulo, referindo-se aos seus seguidores fiéis de Jesus, disse: no qual todo edifício, bem ajustado,
cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Porém, o corpo corrupto é morada do espírito das trevas, do pecado e de toda maldade, pois os espíritos maus ficam ao lado e na companhia do pecador. Bem entendido, o espírito no pecado e nas trevas fica dominado pelo espírito da desobediência e da morte. Entretanto, as virtudes do Espírito Santo, dadas mediante sua unção, são proporcionais ao grau de santificação e, portanto, ao mérito dos fiéis. E quanto maior for o grau de santificação, purificação ou aperfeiçoamento espiritual, mais santidade terão. Ao Espírito Consolador foi dado o poder de representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realização de sua obra terrena para salvação e santificação de almas. Por isso, a Santa Vó Rosa concede mais de sua graça, mais sabedoria, mais entendimento e mais inspiração aos santificados e consagrados que, nesta Santa Igreja Apostólica, lhe sejam fiéis e úteis, colaborando com ela em seu ministério. E quanto mais humildes, sinceros e leais forem para com ela, mais ela poderá inspirá-los, uma vez que o Espírito Santo do Pai a usa para isso. Também o santo profeta Emaldo possui esse poder, e os santos e anjos os ajudam a distribuir essa graça e a inspirar os seus servos, pois também eles possuem virtudes e poder do Divino Espírito Santo. Eis as palavras do Apocalipse do amado apóstolo São João, onde se diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa mesma verdade havia sido pregada por Jesus ao dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado àqueles que crescem nele e o seguissem. O Espírito Santo, a água viva, é a fonte de vida espiritual que flui e inspira o verdadeiro Filho de Deus. Hoje, cremos e confiamos que esta vida espiritual vem do Espírito Santo, através da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Emaldo, para todos aqueles que creem e confiam plenamente na mensagem desta Santa Igreja Apostólica. Se convertem, se santificam
e tornam-se filhos de Deus. Amém. Estimados irmãos, esta foi a mensagem que a administração de nossa igreja, com muito carinho, com muito zelo, com muito amor, nos enviou para relembrarmos os ensinos deixados pela Santa Valrosa, por Jesus e pelo nosso profeta Santo Emaldo, recordarmos pontos de nossa doutrina. Assim, nesta oportunidade, tivemos como tema o Espírito Santo, onde há muitas expressões fazendo referência a este Espírito vivificador, mestre e ensinador. Como, por exemplo, Divino Espírito Santo de Deus, Santíssimo Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santíssimo, ali da Trindade Excelsa, há muitas expressões. Mas quem é o Divino Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo do Pai? De acordo com a nossa doutrina, com essa mensagem que veio ao nosso encontro, de acordo com o nosso livro, o Espírito Santo de Deus e Consolador, o Espírito Santo do Pai é a fonte de sabedoria, fonte de graça, fonte de bênção, fonte de milagres, fonte de revelação, fonte de poder. Tem a sua majestade, tem a sua soberania. É a fonte de grandes prodígios, de grandes feitos, de grandes maravilhas. O Divino Espírito Santo é quem inspira o próprio Deus. O Divino Espírito Santo, em todos os tempos, sempre esteve atuante. É o Divino Espírito Santo que mantém o perfeito equilíbrio que há no universo, os planetas. Tudo é o Divino Espírito Santo. A atuação dele é profundíssima. O Divino Espírito Santo do Pai. Quando Deus criou o primeiro ser, criado pela sua palavra, que foi Jesus, por isso que é chamado primogênito, primeiro, é chamado de unigênito do Pai. Estava ali a atuação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus criou o ser humano, e Deus soprou ali nas narinas, dando o sopro da vida, estava o Espírito Santo. As criações existentes, maravilhosas, o alvorecer do novo dia, o resplandecer da manhã, o pôr do sol, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso está a atuação do Espírito Santo. Meus irmãos, e quando Deus começou a enviar os santos profetas que nasceram predestinados, escolhidos, foram nomeados, foram como vasos preciosos, foram como instrumentos celestiais nas mãos de Deus. Todo aquele ensinamento, as revelações que esses santos profetas proferiam, aperfeiçoando o povo de acordo com a época, com as circunstâncias do momento, tudo foi a atuação do Espírito Santo do Pai. Quando o santo profeta Moisés trouxe ali os 10 mandamentos, estava a atuação do Espírito Santo. Quando ele subiu de uma forma tamanha no degrau da santidade,
que chega a um ponto que até a sua sombra operava milagres, onde as pessoas não conseguiam nem olhar no seu rosto. Ali estava a atuação do Espírito Santo do Pai, porque ele se esforçou, ele se dedicou, ele procurou cultivar o grau de santificação, subindo, evoluindo nessa santidade. Procurou ter uma comunhão cada vez mais profunda com o Divino Espírito Santo, com Deus, nosso Supremo Pai. Meus irmãos, quando o profeta Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo e não se queimava, estava a atuação do Espírito Santo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo 7 vezes mais quente do que era o normal, e aparece em quarto C, que andavam, conversavam, e não queimou nem um fio de cabelo, ali estava a atuação do Espírito Santo. Quando o profeta Santo Isaías profetizou que viria o Messias, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, o príncipe da vida, o redentor da humanidade, que traria uma mensagem de paz, uma mensagem genuína dos céus. Todas essas revelações, tudo o que ele proferia, era do Espírito Santo de Deus. Era a unção, era a graça, era o poder do Espírito Santo do Pai, a qual esse santo profeta estava revestido de toda essa glória. Quando Jesus nasceu também da Virgem Santa Maria, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, sem interferência humana. Aquela aparição do arcanjo Gabriel, que transmitiu as boas novas ou mensagem celestial, ali estava a atuação do Espírito Santo. Essa mensagem divina, a qual foi confiada à Mãe Maria Santíssima, uma missão extraordinária. Uma missão cuja responsabilidade seria imensa, mas ela não recusou. Ela aceitou com muito amor, pensando na humanidade, pensando em Deus, nosso Pai, e cumpriu com maestria. Meus irmãos, quando Jesus iniciou seu ministério e fez grandiosos feitos, transformando a água em vinho, multiplicando pães e peixes, andando sobre o mar, acalmando a tempestade, libertando possessos e espíritos. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias, quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, vitorioso sobre o poder da morte, em todas essas situações, em todos esses cenários, estava a atuação do Espírito Santo. Quando Jesus faz a promessa sobre o Espírito da verdade que viria, sobre o Espírito Consolador, quando São João, o amado apóstolo, estava preso lá na ilha de Pátimos, e tem as visões sobre o futuro daquela igreja apostólica, sobre o futuro da igreja que viria a ser restaurada, todas estas visões, todas estas revelações sobre o tabernáculo santo que seria restaurado e teria nesse tabernáculo um povo dedicado, um povo amoroso de boas obras, um povo fervoroso, um povo que cultivaria as boas obras, os bons princípios, que seria restaurado nos tempos do fim. Todas essas visões esteve a atuação do Espírito Santo. Meus irmãos, e Jesus foi vitorioso aos céus. Essa subida de Jesus aos céus é uma atuação belíssima do Espírito Santo, que com fulgor, majestade, soberania, Jesus foi
tomar de posse definitiva ao seu trono de glória. O trono que, por um tempo, ele deixou vindo à terra para cumprir também uma missão extraordinária. Meus irmãos, e discípulo após discípulo, apóstolo após apóstolos, estavam cumprindo sua missão, encerrando o seu ministério e indo para os céus vitoriosos. Chega um momento em que a igreja apostólica primitiva ficou apenas com seguidores. E passando assim, mais algum tempo, ficou mais algumas pessoas. Chegou um momento do ministério do santo profeta, ou melhor, do amado apóstolo São Paulo, São João e São Pedro. São Paulo, São João e São Pedro. Em dados momentos do ministério deles, a atuação do Espírito Santo era tão profunda que eles chegaram a realizar milagres extraordinários, ressuscitar também pessoas, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Era uma atuação assim que as pessoas viam de forma nítida o que estava acontecendo. Todavia, como disse outrora, apóstolo após apóstolo, discípulo após discípulos foram encerrando o seu ministério e indo para os céus. Até que ficou apenas os seguidores que tinham ouvido essas palavras santas de Jesus e dos apóstolos. Aqueles que eram tão fervorosos, tão fiéis, tão dedicados, esforçados, que valorizavam tanto as mensagens de Jesus, que ouviram a mensagem de Jesus, que contemplaram Jesus, que contemplaram seus milagres, seus feitos, suas maravilhas, que contemplaram também os milagres feitos pelos apóstolos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Estas pessoas já não estavam tão firmes na fé. Não estavam mais valorizando aquele primeiro amor. Não eram mais fervorosos. Não cultivavam mais a oração. Não orava mais com aquela convicção. Jesus está me ouvindo. Essa palavra de Jesus e os ensinos são de Jesus. Então as pessoas começaram a ter aquele esfriamento espiritual. E com isso, consequentemente, aplicando-se a justiça de Deus, a atuação do Espírito Santo do Pai foi se afastando, foi sendo tirada aos poucos, de modo que aqueles milagres extraordinários, notórios, já não eram vistos com tanta frequência. Então, inicia-se um período de silêncio nos céus e na terra, conforme diz o nosso livro, O Consolador nos Tempos do Fim. Meus irmãos, e durante esse período, olhe novamente a atuação do Espírito Santo. Através do ministério da Virgem Maria Santíssima, que ajudou para que o Evangelho de Jesus não se desse ao esquecimento. As mensagens deixadas pelos santos profetas, pelos santos apóstolos, não caíssem ao esquecimento, mas que ficassem preservadas. E ela realizou também durante esse período milagres, conforme foi revelado pela Santa Voz e pelo Santo Profeta Irmão Alto. E temos mensagens também da missionária que ela fala sobre esse assunto. Meus queridos irmãos, e chega outro momento, uma bendita e maravilhosa hora milagrosa, em que a atuação do Espírito Santo de Deus, novamente, de forma profunda, voltou a ser manifestada. Com o nascimento da Santa Vó Rosa, naquele dia 10 de junho de 1894. Não era apenas o nascimento. Não era apenas o nascimento de uma menina, mas era o início de uma nova era.
era o início de uma nova etapa, de um novo ciclo que Deus, sua Trindade excelsa, manifestaria para o resgate da humanidade, para o aperfeiçoamento de filhos para Deus, nosso Pai, para a santificação, para a consagração. E então ela nasceu com um dom perfeitíssimo da onisciência, onipresença, onipotência. E ali foi sendo preparada durante todo o seu período de vida, até que no momento em que inicia-se os trabalhos de nossa Igreja Apostólica, em meados de 54, Deus, o nosso Pai, através de seu Filho Jesus, manifesta-se a Santa Barbosa, ela recebe as revelações de Jesus e passa a preparar esta Igreja Apostólica, zelando desta Igreja, aperfeiçoando-a, para que nessa Igreja contemos sempre com a atuação do Espírito Santo de Deus. E ela trouxe doutrina, trouxe disciplina, que não foram alteradas, não foram mudadas, constituem-se de causas pétreas, intocáveis, pois é de Deus, o nosso Pai. A doutrina e a disciplina não mudou, permanece a mesma. E veio com essa atuação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, e a Santa Barbosa recebeu todo o poder do Pai para curar, libertar, salvar, revelar, operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas, realizar grandes feitos, podendo estar neste momento aqui e ao mesmo tempo em outros lugares, aqui em Chapecó, abençoando esta santa reunião, está sabendo que estamos aqui meditando, o que eu estou falando, o que os irmãos estão ouvindo, pensando de acordo com o que eu estou falando, interpretando na sua mente, todas estas habilidades humanas, habilidades espirituais, é a atuação do Espírito Santo do Pai, com a ajuda da nossa querida e Santa Avó Rosa, irmãos. Ajuda da Santa Avó, nosso glorioso Espírito Consolador. Mas não parou por aí. Olha novamente a atuação do Espírito Santo. Nos deu também um profeta vencedor, um profeta amigo, companheiro, um profeta que nos trouxe também mensagens preciosas, mensagem de ânimo, de fé, de estímulo, de esperança, que realizou e continua realizando milagres extraordinários. Quantas palavras sábias de amor, palavras de incentivo nosso profeta Santo Romualdo nos deixou, nos dizendo: não desista do seu ministério, não desista de ser apostólico, não desista. A luta pode ser difícil, mas estou ao seu lado. Confie na avó. Tudo isso nosso profeta Santo Romualdo ele fez, nos ajudando, nos protegendo. O nosso profeta Santo Romualdo não está ausente. O nosso profeta Santo Romualdo está presente, em espírito e verdade, conduzindo, governando esta Igreja Apostólica, ajudando a administrar esse santo caminho de fé e de esperança, juntamente com os demais santos profetas, santos apóstolos, com os santos anjos que estão em nossas reuniões. Por isso que é necessário que cultivemos a santificação, a consagração, subindo mais e mais no degrau da santidade, como nos mostra a mensagem. Todavia, é preciso que tenhamos os frutos. E quais são esses frutos? A mensagem nos dá a resposta. Justiça, verdade, fidelidade, lealdade, caridade, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade, honradez e temperança. É apenas um resumo, mas há muito mais frutos que devemos cultivar e praticar.
E nesta reunião de oração temos esta oportunidade de buscar força, sabedoria, entendimento, de sermos agraciados mais e mais com o poder que emana dos céus, onde através de nossa oração vamos agradecer por essas maravilhas, por conhecer quem é o Espírito Santo, agradecer pelo ministério da Santa Avó do Sermão Alto e suplicarmos aquilo que estejamos a precisar, seja em nosso favor, favor do nosso ministério, de nossa família, favor de nossa Igreja Apostólica. Então aproveitemos, irmãos, logo mais a oração que estaremos a fazer. Amém. Queridos irmãos, estamos nos minutos finais de nossa santa reunião. Já aproveito o ensejo e expresso o agradecimento ao nosso Deus Trino, aos nossos santos pela oportunidade que eles ainda estão nos dando. Em nome deles eu agradeço a todos pela sua presença, pela reverência, pelo seu silêncio, parabenizando-os por esta atitude tão nobre. Em nome deles eu agradeço ao trabalho, à presença de nossos pastores. Também agradeço o trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisas, nosso irmão regente titular, junto aos seus adjuntos, sua equipe da regência, também os músicos, coristas, pelas apresentações maravilhosas, falando sobre o poder do Pai, juntamente com o Espírito Santo de Deus, sobre esta bela união que devemos cultivar em toda a nossa vida. Também agradeço por suas contribuições aos membros, à equipe de áudio e vídeo. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma noite abençoada, uma sexta-feira maravilhosa e um excelente final de semana. Amém. Por gentileza, todos coloquem em pé, os que puderem. Cantemos número 176 do nosso cenário, reunidos em oração. Amém. Oremos. Que assim seja. Amém. Cantemos, agradecemos de todo o coração, 173. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Rosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para a nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Amém. Oremos. Glorioso Pai Celestial, estamos finalizando esta santa reunião de oração, a qual agradecemos
por esses momentos jubilosos de fé, como família apostólica, nesta fraternidade, em comunhão com o Senhor, com sua glória de luz, com santos anjos. Agradecemos a Ti, ó Pai, por esta oportunidade de cantarmos juntos os hinos do inário, ouvirmos as apresentações do repertório do coral, mensagens preciosas que também edifica, que fortalece, que prega os nossos corações. Agradecemos também pela mensagem do boletim interno oficial, recordando sobre as ofertas que são úteis para o desenvolvimento desta obra apostólica, falando também sobre o Espírito Santo, o Divino Espírito Santíssimo do Senhor, ó Pai. Os seus feitos, prodígios, maravilhas, uma atuação perfeita que está autêntica, profunda nesta Igreja Apostólica, neste santo caminho de fé, de esperança, de salvação, que está com nossos profetas Sandro Mamaldo, com a Santa Borrosa, realizando milagres, sinais, prodígios, maravilhas, que está neste santo caminho, nos dando lenitivo espiritual. Querido profeta Sandro Mamaldo, apresenta as orações que meus irmãos e irmãs fazem neste momento, com muita fé, confiança e esperança, dê eles a elas a solução de problemas diversos. Abençoe a todos. Abençoe seus familiares, parentes, amigos, conhecidos, o trabalho, os estudos, a empresa. Peço, Santa Vossa de Mão Alto, que livre-os de todos os males, de todos os perigos. Apresenta os nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Cubra-os, Santa Vó, com o seu manto santo de mãe, de vó, de rainha dos céus. Peço-te, ó querido profeta Sandro Mamaldo, em favor daqueles que por motivo justificável não puderam comparecer a esta santa reunião. Peço-te, ó bendita Mãe Maria Santíssima, em favor da administração de todas as nações, dê eles a elas sabedoria. Senhor Jesus, perdoe-nos por nossas falhas, pecados e erros, purifica nosso espírito, ajude-nos, para que tenhamos os frutos do Espírito Santo, a temperança, a humildade, a paciência, a longanimidade, que possamos cultivar em todos os dias de nossa vida esses frutos preciosos do Espírito Santo, praticando a doutrina, a disciplina de nossa igreja, buscando mais e mais subir no degrau da santidade, para que mereçamos mais das bênçãos do reino dos céus. Querido profeta Santo e Mamalto, envie santos, anjos, para estar na companhia de todos, levando a seus lares em paz e segurança, concedendo um bom descanso, bom repouso, uma sexta-feira maravilhosa e um excelente final de semana, participando de outras reuniões ou meditando em outras mensagens de nossa Santa Igreja Apostólica. Senhor Deus, Pai Celestial, dê a todos a tua bênção, a tua graça. Senhor Jesus, Mãe Maria Santíssima, Santa Borrosa, Santo Profeta Mamaldo, os demais santos profetas, os demais anjos dos céus, dê a todos teus filhos e filhas as bênçãos dos senhores. E recebamos, ó prezados irmãos e irmãs, a unção preciosa do Espírito Santo de Deus, concedida por nossa querida e Santa Borrosa. Amém. Pode ser a todos, que Deus abençoe e acompanhe.